Bora conversar agora com João Paulo Tílio, falar de Grêmio Prudente, de semifinal da Copa Paulista, e a gente está vivendo todo um clima de novidade, né, Tílio? É claro que a gente está pensando no time, mas também, dessa vez, todo um olhar especial para a arbitragem, porque tem essa novidade aí do VAR, que não é o VAR, enfim. Tivemos até uma aula ontem à tarde para entender melhor isso, né, Tílio? Boa tarde. É para isso que eu estou aqui, para tentar explicar um pouquinho para o pessoal. Murilo, boa tarde a vocês, a todos. Gente, então o Grêmio está se preparando para essa partida importantíssima no sábado, 5 da tarde. Jogo de ida da semifinal da Copa Paulista contra o Primavera. Primeiro jogo no Prudentão. Carcará realizando a preparação na semana. Hoje, treino aberto à imprensa. Daqui a pouco, às 3 da tarde, estaremos por lá. Estaremos lá, né? Para poder entrevistar Rogério Correia, Matheus Miller e o Alan James, que fez gol na última partida. Tentar entender o que muda no Grêmio Prudente para um jogo diferente, com o desafio de vídeo, que eu vou falar mais daqui a pouquinho, digamos o primo do VAR, se a gente pode definir dessa forma. Também o que muda na preparação do Grêmio por fazer o primeiro jogo em casa desta vez, diferentemente das oitavas e das quartas de final, que ele fez o jogo de ida fora e decidiu em casa. Então, será que o Rogério Correia vai mudar a estratégia por conta disso? São as respostas que nós vamos buscar. O que eu já compartilho com vocês é o seguinte: os ingressos estão sendo vendidos. Na última atualização de vendas parciais pela diretoria, 1.500 ingressos foram vendidos há cerca de 3, 4 horas. Então, já é um número interessante, mas a gente sabe que é possível ir além disso, né? Um jogo tão importante, os valores de praxe, R$ 30 cadeira, R$ 15 arquibancada e a loja oficial do clube num edifício comercial lá no Jardim Bom Giovanni como principal ponto de vendas. Entrando um pouquinho nessa questão do desafio de vídeo, que está todo mundo curioso para entender um pouco mais. Ontem, então, tivemos essa apresentação da Federação Paulista de Futebol à imprensa durante cerca de 1 hora, durante a tarde. Foi um momento bem interessante para que a gente pudesse entender e trazer para vocês, e também ficasse atento na questão dos jogos, né, no sábado, e depois o jogo de volta lá em Campinas no dia 28, para a gente ver como vai ser colocado em prática. O desafio de vídeo, ele é diferente do VAR, mas ele tem o mesmo objetivo de corrigir aquilo que a federação define como erros claros e óbvios. Ontem, nessa apresentação, a federação esteve representada pelo Lucas Reis, do Departamento de Comunicação, e também pelo Ednilson Corona, que é vice-presidente da Comissão Estadual de Arbitragem. Inclusive, nós separamos um trecho desta chamada de vídeo com a imprensa, e é o Ednilson Corona que vai estar falando. Vocês vão escutar um pouquinho dessa explicação. Se liga só. O desafio, o plano de câmeras é um plano de câmeras com 4 câmeras. Nem sempre a gente vai ter uma imagem conclusiva, uma imagem que realmente comprove um erro devido à quantidade de câmeras. Então, se a gente imaginar um lance no lado oposto das câmeras, sempre é mais difícil da gente visualizar ele com detalhe. Então, nem sempre a gente vai conseguir buscar o detalhe de uma jogada para mudar uma alteração. Não tem linha de impedimento, o desafio não tem linha de impedimento. A gente consegue, de alguma forma, ver se o jogador está impedido ou não? Pode ser. Se for uma jogada próxima à câmera lá do impedimento e esse jogador estiver muito à frente, talvez a gente consiga detectar a situação de impedimento, mas sem traçar linhas, né? E não existe uma sala de operação, e sim uma cabine ali ao lado do campo, que é essa que a gente está vendo aí na apresentação. Então, essa cabine vai estar ali dentro do campo, e dentro dela fica um operador de replay. Está aí um pouquinho dessas explicações do Ednilson Corona. Eu trago nessa tela também outras explicações de como vai funcionar o desafio de vídeo. Todo gol ele é checado pelo quarto árbitro, então passa por essa checagem para entender se houve alguma irregularidade no lance, e cada equipe tem direito a 2 pedidos de revisão de acordo com essas possibilidades por aqui. Não dá para pedir revisão para qualquer coisa, tem que ser relacionado a um desses 4 pontos. Então, quando sai um gol na partida e o técnico de uma das equipes entendeu que houve uma irregularidade naquele gol, ele pode pedir essa revisão, ou no caso de um gol ter sido anulado e ele entende que o gol foi legal, entra nessa questão,
também se foi pênalti, se não foi pênalti, a questão de um cartão vermelho direto. Então, ali a arbitragem marcou falta e aplicou um cartão amarelo, por exemplo, e o técnico entende que aquele jogador merecia ter sido expulso, ele pode pedir essa revisão. E um erro de identidade, que é quando o árbitro, por exemplo, aplica o cartão para um atleta, mas na verdade quem fez a falta foi outro. Então, o técnico também pode fazer esse pedido. Como é que esse pedido é feito, né, Murilo? O técnico faz essa sinalização, ele gira o dedo no ar, aí ele entrega um cartão que ele vai ter ali nas mãos, esse cartão de revisão, para o quarto árbitro. Ele tem 2 cartões, então, para cada pedido aí que ele pode fazer. Ele entrega esse cartão. Se aquilo que ele pediu para ser revisado, ele acertou, então, de fato, a arbitragem corrigiu, ele volta a ter aquele cartão, ele não desperdiça aquela chance de revisão. Mas se ali a arbitragem mantiver a decisão de campo, não fazia sentido aquilo que o técnico pediu para ser revisto, ele perde aquele direito de revisão. Então, um pouquinho dessas explicações a respeito desse desafio de vídeo. Vai ter que saber usar, né? Sim. Porque, de repente, usa tudo ali no começo do jogo, lá no finzinho tem um lance e fala, pô, eu quero pedir a revisão. Não tem mais cartão, não pode mais. Exatamente, Né? tem Então... toda essa questão. Muda um pouco esse papel do treinador de saber administrar toda essa situação. O quarto árbitro, a Federação Paulista de Futebol garantiu que vão ser escalados profissionais que têm já uma experiência com tecnologia, isso é importante, né, porque nós estamos falando de uma ferramenta nova, inédita no Brasil, então é importante que a arbitragem esteja preparada. E como aumentará as funções do quarto árbitro nessas partidas, a federação também prometeu a presença de um quinto árbitro nos jogos, para que não fique sobrecarregado esse profissional, porque a gente lembra que ele também é responsável por as substituições, por controlar as áreas técnicas, então mais profissionais envolvidos nessa disputa, mas ainda assim é um modelo, digamos, menos custoso que um árbitro de vídeo, que um VAR, é uma tentativa de democratizar esse uso da tecnologia para competições que têm menos investimentos, digamos assim. Eu achei legal e também é importante falar, jogador não pode pedir desafio, ele tem que falar com o técnico e aí o técnico é que vai fazer o pedido, né? Então não adianta jogador sair lá, né? Que não vai adiantar nada. Ele pode até fazer o sinal, mas como um indicativo para o seu treinador que ele percebeu algo errado, e aí é o técnico que tem que decidir, não, de fato vamos pedir uma revisão ou não, deixa seguir. Vai ser legal. Eu gosto de ver isso, funciona muito bem no futebol americano, por exemplo, Tílio. Acho que é uma estratégia bacana poder o técnico ter a responsabilidade, no vôlei também, assim, né? Sim, tem um desafiar, né, uma decisão da arbitragem. Tem também no basquete, né? Na NBA, né? A gente já vê, então é interessante. Legal, legal. Mais um elemento para tornar essa decisão aí ainda mais interessante para o torcedor, né? O objetivo final de tudo isso, como o pessoal da federação frisou muito ontem, a justiça desportiva, que aquele placar seja o mais justo possível, que não seja por um erro de arbitragem que um time vença uma partida, consiga se classificar. E no nosso portal CBN Prudente também tem mais informações a respeito dessa apresentação realizada ontem à imprensa, também aí uma ilustração dos cartões de revisão que os técnicos vão ter direito, você pode ter acesso, então, lá no nosso portal. Legal demais. Bora agora falar de Palmeiras. Que vitória importante e num contexto super complicado ali. Jogar lá não é fácil, um time que só tinha perdido 2 jogos no ano. E o Palmeiras vai lá e consegue essa vitória, hein? Cerca de 80 mil pessoas ontem empurrando o River Plate na sua casa lá na Argentina. E mesmo assim o Palmeiras superou essa pressão, veio com uma vitória aqui para o Brasil, para o jogo de volta das quartas de final na semana que vem. Então vai precisar de um empate para se classificar jogando em casa. Hoje tem o São Paulo, lá no Equador, também promessa de um jogo bem complicado às 19h. E também outro brasileiro que se mantém vivo na disputa do título da Libertadores, o Flamengo, 21h, em casa, enfrentando o Estudiantes da Argentina. Jogos de volta na semana que vem. Em breve teremos as semifinais também aí da Libertadores. Até daqui a pouco que a gente vai lá para o treino agora à tarde. É verdade, já eu te vejo de novo, né, Murilo? Mas para o pessoal que nos acompanhou, até amanhã então. Valeu, Tílio. Valeu por hoje.